Você sabe como dizem que o tempo voa quando você está se divertindo? Bom, isso também se aplica quando você pensa que está prestes a ser espancado. Não demorou muito para eles arrombarem a porta. A questão aqui é... pular as janelas não era uma opção aqui. Tentei abrir o duto de ventilação do banheiro, mas não deu tempo. Lembro-me de ver Kenny pegar uma pistola no armário da cozinha antes de ser derrubado por um homem gigante. Tudo isso aconteceu no que pareceram alguns segundos apenas. A última coisa que vi antes de desmaiar foi a coronha de uma arma vindo em direção ao meu rosto. Eu acordei algum tempo depois, de bruços, no chão empoeirado em uma sala escura e vazia. A minha cabeça estava doendo naquele momento. Eu não estava amarrado, mas mesmo assim não tinha para onde eu ir. A porta à minha frente dava para o lado de fora, porém estava trancada. Eu virei minha cabeça para ver Kenny andando de um lado para o outro. Olha, eu não trouxe eles aqui. Tentei argumentar com ele. Ele parecia irritado. Ah, eu não duvido disso, ele respondeu. Não de propósito, pelo menos. Eles sabem que eu não posso ajudá-los. Senão teriam tentado me contactar há algum tempo. Ele disse com um suspiro. Ah, isso é foda. Afastei-me dele e comecei a tatear as paredes. Eu tinha a ilusão de que haveria alguma saída secreta. Bom, era apenas uma ilusão. Depois da minha tentativa fútil de fuga, apenas me sentei em um canto. Não tinha um final bom para isso, pensei. Kenny pareceu ler minha mente porque ele interrompeu. Você sabe que não pode dizer a eles como chegar lá, né? Ele olhou para mim novamente. Dessa vez, seu comportamento era mortalmente sério. Você não pode deixar essa coisa solta aqui. Isso não é uma opção. Inicialmente, eu fiquei aborrecido. Ele estava me pedindo para aceitar o que certamente era tortura e depois uma morte. Mas depois eu pensei nisso. Isso era bem maior do que eu. Não tinha como escapar disso. A porta se abriu de repente. Cerca de 5 pessoas entraram, todas exibindo aqueles malditos sacos na cabeça. 2 deles tinham espingardas. Você tá acordado? Boa, disse o da frente. Eu imediatamente reconheci aquela voz. Realmente era ele? Ele tirou sua máscara, revelando o grande sorriso de um comedor de merda. Foi o Jackson. Não precisava ser assim, sabe? Você poderia apenas ter me dito como chegar lá. Pensei na conversa que tivemos na lanchonete. Eu disse claramente a ele o que eu havia inserido no prompt. Isso não funcionou pra ele? Mas deixei esse pensamento de lado. Naquele momento, eu não sentia nada além de raiva. Como se tivesse importado. Seus idiotas teriam arruinado o mundo de qualquer maneira. Ele apenas suspirou. Ruína? Olha, eu não espero que você entenda. Apenas espero que você coopere. Mas esse mundo, ele não tá certo. Ele é um erro. Então você apenas segue as ordens de um cara louco que tá morto, hein? Kenny riu. Parece que vocês são os erros aqui. Um dos homens se aproximou e bateu com o cano da espingarda em seu rosto. Houve um som terrível de estalo quando ele caiu no chão. Ele começou a tossir sangue. Por que vocês simplesmente não me matam? Eu não posso ajudar vocês. Eu não faria mesmo se eu pudesse. Ele murmurou enquanto se sentava contra a parede. Jackson riu. Não, isso é algo que todos nós precisamos ver. Quanto mais pessoas testemunharem, melhor. É a maior salvação que alguém poderia pedir. Ele estava apenas falando absurdos nesse momento. Eu não queria discutir, no entanto. Mas não tinha como fazer ele mudar de ideia. Eu tinha perguntas, é claro. Como você me encontrou? Isso não faz sentido, cara. Ele se aproximou de mim e colocou a mão atrás da minha orelha. Senti uma dor aguda na nuca quando ele puxou o que parecia ser um minúsculo chip de computador. Ah, então era isso. Eu apenas soltei um suspiro exasperado. Engraçado. Isso não é coisa nossa. Ele disse isso enquanto jogava um pequeno objeto fora. Do que diabos você tá falando? Eu cuspi nele. Mas então logo eu pensei sobre isso. Quando aqueles caras estavam atirando em mim no vestiário. Eu juro que eu senti algo acertar o meu pescoço. Mas no momento eu simplesmente não me importei. Jackson sorriu em ver o horror no meu rosto. Podemos agradecer a esses caras por isso. É uma pena que eles não estejam aqui pra ver tudo isso. Todo mundo sempre resiste, é claro. Mas só os sortudos realmente entendem. Lembrei-me da mensagem de Ben. Muitos grupos estão atrás disso, mas só temos medo de um. Quem eram eles? Eu perguntei a ele. Não sei, ele respondeu. Nunca importou de qualquer maneira. Eu tava revivendo toda a jornada na minha cabeça naquele momento, pensando onde eu errei. Como você chegou ao terminal? Você precisava de um cartão-chave. Jackson tirou um do bolso. Ah, sim, eu esqueci. Eles mataram todo mundo que tinha um. Eu estava além de frustrado nesse ponto.
Nem mesmo apenas com ele, com toda essa merda de situação. Essa coisa que você quer mandar aqui, você pelo menos sabe o que é? Ele parou por um segundo. Um olhar de pura contemplação estava estampado no seu rosto. Tá, eu vou te contar o que Blake me disse. Não cabe a nós saber. Nós não pertencemos a isso aqui. E a cada segundo que permanecemos aqui, o universo se deteriora. A gente precisa corrigir isso. É engraçado. Esses caras realmente pensavam que estavam atrás de algo bom. Fé cega, hein? Eu retruquei. Vocês são patéticos. A expressão em seu rosto era de pura raiva. É o bastante. Ele gesticulou para os 2 homens parados ao lado dele. Eles começaram a me arrastar para fora da sala. Quando saímos, pude ouvir Kane gritando comigo. Gritando que eu não poderia ceder. Eu tentei lutar com o cara da espingarda, mas foi uma tentativa patética. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eles me levaram até outra sala. Dessa vez ela era maior. Eu acho que o resto do culto também estava lá, porque haviam cerca de 15 pessoas em pé, aliados em torno do perímetro da sala. Todos com aquelas sacolas na cabeça. Havia também um computador no meio, fios passando por toda parte. Eles me forçaram a sentar uma cadeira na frente dele e me amarraram minhas pernas. Vamos lá, comece. A voz de Jackson ecoou atrás de mim. Todo mundo tá esperando. Eu recusei no início, mas acho que era isso que eles esperavam. Primeiro veio o afogamento. Eu não sei se você já experimentou, mas definitivamente não foi agradável. No entanto, também não foi o suficiente. O que veio a seguir quase foi, no entanto. Um dos homens pegou uma faca borboleta e depois começou a cortar meu dedinho do pé. Lentamente. Ele fez isso durante o que pareceu 1 hora. Depois veio o sal. Foi uma dor que transcendeu tudo que eu já senti antes. Ele finalmente terminou cauterizando. Você tem mais 9. A voz de Jackson ecoou atrás de mim. Você pode acabar com isso a qualquer momento. Ninguém merece morrer assim, você não acha? Ouvi-lo dizer isso me deu mais motivação para mandá-lo ir se fuder. Mas eu admito, eu tava chegando no meu limite. A próxima parte foi insuportável. Eles começaram a raspar a pele do meu ombro. Não teria sido tão ruim se não fosse pela água fervente que despejaram sobre ele depois. Ah, tá bom, ok. Eu finalmente deixei escapar. Eles pararam e começaram a aplicar um pouco de creme de queimadura. Foi um puro êxtase. Eu ouvi Jackson soltar o que soou como um suspiro de alívio. Cara esperto. Isso foi tudo uma jogada, no entanto. Eu só precisava de uma pausa por 1 segundo. O meu plano era chegar ao prompt e derrubar essa maldita mesa. Se eles iriam me torturar até a morte, eu ia sair com tudo. O espírito humano é difícil de quebrar. 1 bilhão de pensamentos passou pela minha cabeça enquanto eu passava por todo o processo de merda novamente. Memórias de amigos, família, tempos melhores. Resolvi aqueles enigmas e criptografias até que aquela maldita sugestão surgisse novamente. O que você procura? Eu estava prestes a começar a minha onda de destruição quando eu percebi algo. Algo pequeno, no canto do monitor. Era difícil de ler, então eu tive que apertar os olhos. Era um texto. Apenas 3 palavras. Não se preocupe. Eu encarei por 1 segundo. O que diabos isso queria dizer? Foi quando me dei conta. Lembrei do que Ben disse a Kane. Era apenas Blake sentado naquele computador no porão. Ele era o único observando. Todos que viram essa coisa enlouqueceram e se mataram logo em seguida. De alguma forma, a inteligência artificial também sabia disso. Eu sorri pra mim mesmo. Senti alguém cutucar as minhas costas. Não me diga que você mudou de ideia. Podemos fazê-la mudar de volta. A voz de Jackson soou forte. Não se preocupe, respondi. Respondi a pergunta imediatamente. O que também me procura. A lista familiar de links logo apareceu na minha frente. Comecei a rolar para baixo, clicando em vários links, até que uma pergunta familiar apareceu no canto. Cliquei em sim. E assim, lá estavam eles, os 4 links. Me recostei na cadeira. Bem, aí está. O primeiro link é o que você está procurando. Observei enquanto todos eles se reuniram ao meu redor. É a primeira vez que você vai ver? Eu perguntei. Eu podia ver Jackson balançando a cabeça com o canto da minha visão. Blake cometeu um erro. Ele pensou que não estávamos prontos. Estávamos sempre prontos.
Eles me desamarraram da cadeira. Jackson colocou a mão em meu ombro em agradecimento. Você não sabe disso, mas acabou de fazer algo muito bom. Me poupe, eu respondi. Ben ainda está vivo? Eu precisava saber disso. Jackson concordou. Então, onde ele tá? Por que se importa nesse ponto? Eu só quero dizer a ele para se preparar. Eu devo isso a ele, pelo menos. Jackson suspirou. Ele pegou um pedaço de papel com o endereço e um código postal rabiscado nele e o entregou a mim. Boa sorte com isso. Ele gesticulou para alguns membros armados. Siga-o, no caso dele mentir de novo. Eles obedeceram. Eu mal consegui segurar meu sorriso enquanto eles me levavam para fora. Eles fecharam a porta atrás deles e apontaram suas espingardas para mim. Havia apenas uma coisa que eu poderia fazer nesse momento. Eu apenas esperei, ouvindo atentamente. Houve algumas vozes abafadas antes do silêncio. Depois comecei a contar. 1, 2, 3, 4. Então vieram os gritos. Mesmo que eu estivesse esperando por isso, ainda assim estremeci. Kane estava certo. Esses sons não deveriam ter saído de um ser humano. Os dois caras que estavam me guardando piraram. Um deles correu para dentro e o outro tropeçou nos próprios pés. Ele estava olhando para frente e para trás, entre mim e a sala. Então eu desarmei facilmente. Acho que ele bateu com a cabeça no chão porque ficou mole. Foi quando a cacofonia de tiros começou a ecoar dentro da sala. Durou cerca de 10 segundos e foi seguido por um longo silêncio. Com a espingarda na mão, eu entrei. Corpos estavam espalhados pelo acaso pela sala. Pedaços de saco de estopa que usavam agora estavam presos às paredes manchadas de sangue. O monitor estava virado para o chão, cacos da tela por toda parte. Restava apenas uma figura se contorcendo. Era Jackson. Acho que ele realmente se dedicou a isso. Ele estava murmurando algo incompreensível enquanto serpenteava em direção à pistola perdida. Pensei em terminar o trabalho para ele, mas isso só o colocaria para fora da sua miséria. Em vez disso, eu dei a volta na sala e tirei os pentes e cartuchos de todas as armas. Ele me deu uma última olhada antes de eu sair. A sua pele estava mais pálida do que a neve, braços e pernas estremecendo. Sua expressão é uma mistura de choque, consternação e confusão. Parecia que ele estava implorando por algo. Eu apenas mostrei o dedo do meio para ele e fechei a porta atrás de mim. Era isso que ele queria, não era? Desci para a sala onde Kane ainda estava. Eu peguei as chaves de um dos corpos. Nesse ponto, o creme no meu ombro, bem como a adrenalina, estavam passando. Uma onda de dor me atingiu imediatamente. Eu tropecei um pouco antes de chegar à porta e destrancá-la. Kane deu um pulo quando eu entrei. Ele pareceu aliviado no início. Então, horrorizado. Você fez? As palavras saíram vacilantes de sua boca. Eu apenas balancei minha cabeça. Ele exalou em consolo. Ele queria dar uma olhada rápida dentro da sala antes de sairmos, só para ter certeza. Jackson ainda estava lá, se contorcendo violentamente em um canto, de costas pra gente. Essa foi a última vez que eu vi. Será uma surpresa agradável para alguém, Kane disse antes de fechar a porta. Saímos de lá depois disso. Acontece que estávamos no porão de uma fábrica abandonada fora dos limites da cidade. Nós pegamos carona de volta para o centro. Voltamos ao apartamento de Kane, onde ele decidiu me comprar uma passagem de avião de volta. O mínimo que eu deveria fazer, ele afirmou. Então, para onde? Você disse que era de Delaware, né? Eu olhei para o endereço na minha mão. Não, eu preciso ir para Vegas primeiro. Kane deu uma risadinha. Beber depois de toda essa experiência, hein? Compreensível. Ele começou a reservar a passagem. Você quer vê-lo? Perguntei enquanto ele estava terminando. Ele ergueu uma sobrancelha. Ver quem? Ben. Ele fez uma pausa, olhando para o chão, por um segundo antes de responder. Não, na verdade não. Ele olhou para mim. Diga a ele que eu desejo o melhor, no entanto. E também diga a ele para ele ter cuidado. Ele disse isso num tom tão sombrio. Eu poderia dizer que ele só queria acabar com essa merda toda, para nunca mais pensar sobre isso. Ver Ben não iria ajudar. Ele me deu algum dinheiro pro táxi antes de nos despedirmos. Eu tive que perguntar a ele uma última coisa antes de sair. Você acha que é o fim deles?
Ele pensou por um segundo antes de responder. Tem que ser. Comecei a me dirigir ao aeroporto. Devo dizer que é estranho andar por aí sem um dedo do pé. Eu vou ter que me acostumar com isso, suponho. Uma vez em Vegas, eu peguei outro táxi até o endereço. Era uma casa decadente no meio de um bairro impreciso. Eu corri pra dentro e comecei a procurar. Devo ter olhado por todo lugar antes de ouvir um gemido suave vindo do porão. Corri até lá e comecei a gritar o nome de Ben. O gemido começou a ficar mais alto. Estava vindo de uma sala nos fundos. Eu tentei a maçaneta. Bloqueada. Finalmente chutei a porta. A poeira atingiu meu rosto quando eu entrei. Ben estava deitado ali, em um colchão sujo no meio da sala. Ele tinha hematomas por todo o rosto e parecia que não comia há dias. Haviam pacotes de ramen instantâneos espalhados pelo chão. Ele se virou para olhar para mim e sorriu. Eu sabia que você podia fazer isso, ele pronunciou. Eu olhei ao redor da sala. Havia um pequeno aparelho de televisão espatifado no chão. Eles queriam que eu assistisse o noticiário. Ele sorriu novamente. Como se eu realmente fosse fazer isso. Eu peguei e o tirei de lá. Tá tudo bem, eu tô bem, ele disse enquanto se estabilizava. Assim que saímos, ele respirou fundo. Ah, Deus, eu nem quero pensar sobre o que eu peguei naquela sala empoeirada. Eu ri. Aquela merda finalmente tinha acabado, pensei. Ben foi examinado e depois foi curado. Meu ombro também foi examinado. Parando para jogar nos caça-níqueis e depois indo até um buffet de frutos do mar. No fim da noite, em um bar de karaokê. Foi a melhor época que eu passei. Eu tava me preparando para sair na manhã seguinte. Ben disse que tinha trabalho para pôr em dia. Verdade seja dita, eu também. Quer dizer, não é como se meu trabalho ainda estivesse esperando por mim quando eu voltasse. Você nunca me disse para quem trabalhava ou o que faz. Eu disse a ele enquanto nos preparávamos para sair do hotel. Ele deu uma pequena risada. Sim, isso foi de propósito. Ah, para com isso. Depois de tudo isso você ainda está querendo manter esse segredo. Dei um cutucão casual nele. E depois de tudo isso você ainda quer saber mais? Ele me empurrou de volta. Foi minha vez de rir. Touché? A corrida de táxi para McCarran foi tranquila. A caminhada até o terminal também. Eu estava voltando para Delaware e ele estava indo para a Coreia do Sul. Ele finalmente falou cerca de 2 minutos antes da sua chamada de embarque. Eu gostaria de pensar que eu faço o meu melhor para tentar proteger o mundo dessa merda estranha que habita nele. Para tentar proteger as coisas lá fora que a humanidade nunca deveria ver. Para colocá-las em confinamento para sempre. Ele deu um tapa nas minhas costas antes de se levantar para sair. Mantenha contato, certo? Você sabe como me encontrar. E assim ele se foi. Esperei mais cerca de 30 minutos antes que meu voo estivesse pronto para partir. Eu dormi como um bebê o tempo todo que estive no ar. Quando finalmente cheguei à minha casa, havia uma fita da polícia em torno dela. Bati à porta da minha vizinha para perguntar o que havia acontecido. Quer dizer, eu já sabia, mas eu tive que fingir algum tipo de ignorância. Ela pareceu surpresa quando me viu. Aparentemente, ela viu 2 homens entrando na minha casa e chamou a polícia naquela noite em que fui ao restaurante. Todo mundo tá procurando por você. Aonde diabos você foi? Turismo, eu respondi. Eles os pegaram? Não, ela respondeu. Mas eles encontraram esses cartões estranhos por toda a sua casa. Tinham algo como FDDP no verso deles ou algo assim. Quem diabos eram esses malucos? Eu ri pra mim mesmo e agradeci a ela. Depois de explicar a situação pros policiais e dar um depoimento, eu finalmente estava de volta a estaca zero. Normalidade. Logo depois, encontrei um novo emprego e voltei à rotina. Acabou, né? Mas, mesmo que eu tente não pensar mais nisso, é uma tarefa assustadora. Às vezes eu deito na cama, apenas olho pro teto e tento imaginar o que vinha em minha cabeça. Eu ainda tinha muitas perguntas. Haviam 3 outros links, não haviam? Que diabos eles eram? Tentei dizer a mim mesmo que não me importava, mas isso era uma mentira. Eu penso sobre o que Kenny disse pra mim na mensagem. Você e Blake são exceções. Talvez realmente signifique alguma coisa. Sinto aquele site me chamando constantemente. Eu sei que parece estranho, mas posso sentir isso. Esses links estão apenas esperando para serem vistos por alguém. Por mim.
A inteligência artificial ainda tenta se comunicar também. Tenho recebido pequenas mensagens no canto da tela, mesmo quando navego na superfície da web. Você está satisfeito? É o que elas dizem. Boa pergunta. Eu estou?